Gente, Moisés era paciente, né? Imagina aguentar aquele povo falando com ele o dia inteiro. Ah, Moisés, fala sério. Tinha que ter muita paciência. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vem comigo, roda a vinheta. Olá, queridos, o novo tempo para nós agora se chama Fala Sério. E debaixo de oração, depois de um tempo de oração, eu busquei de Deus algo que fosse um pouco mais prático do que nós temos visto. É como se nós já tivéssemos falado a maioria das coisas que precisávamos falar. Agora eu preciso trazer em amor para você algumas palavras que Deus traz ao meu coração para despertar de vez você, para acordar você de vez para o tempo que nós temos vivido. E eu escolhi essa palavra hoje sobre Moisés para que a gente pudesse trocar uma ideia e falar sério a respeito da vida desse homem de Deus. Depois que o povo tinha saído do Egito, ali no terceiro mês, no primeiro dia, Deus usa Moisés para falar com o povo, para o povo se santificar. E de repente o povo diz para Moisés assim: olha, tudo que o Senhor te disse, Moisés, nós vamos fazer. O povo não tinha os 10 mandamentos ainda não. Moisés não tinha quebrado as tábuas da lei ainda não, de raiva, né? Aquele ímpeto que ele teve de ver o povo ali adorando aquele bezerro de ouro. Nada disso tinha acontecido. O povo tinha saído do Egito, tinha 3 meses, e Moisés agora sobe no Monte Sinai, onde eles chegaram, para falar com Deus. O povo teve medo, mas Moisés não teve medo. E fala sério, olha como Deus usou para falar com Moisés. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 8: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Versículo 12: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. 16: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Que interessante, porque Deus mandou o povo se santificar, mas não deixou que ninguém se aproximasse. E depois daquele clangor, daquela nuvem escura, a palavra de Deus fala que o povo estremeceu. Imaginem Moisés ali, recebendo diretamente de Deus, da intimidade de Deus, da comunhão com Deus, do poder de Deus, da maravilha de Deus. Tudo que Deus tinha, Moisés estava recebendo ali no monte. E o povo estremeceu. Por causa de quê? Por causa do pecado, amados. Deus não poderia, depois Deus mandou criar o tabernáculo, para quê? Ele não poderia descer no meio do povo por causa do pecado do povo. E hoje é assim no nosso meio. Quantas vezes nós falamos como o povo disse aqui: tudo que o Senhor disser nós vamos obedecer. Saímos do culto, não, nós vamos mudar de vida, vamos fazer diferente. A primeira oportunidade que nós temos na esquina da igreja, o que a gente faz? A gente volta a praticar as mesmas coisas. Não há esse temor. E por que fala sério? Porque quanta a bondade de Deus, a misericórdia de Deus conosco, e nós continuamos como aquele povo ainda. Às vezes lemos essa palavra e criticamos o povo. Não, como que o povo pôde fazer isso, sendo que o Senhor estava se manifestando? Por quê? Porque somos farinha do mesmo saco. E eu quero desafiar você, que você seja diferente do que esse povo fez aqui, que você não adore outros deuses, que você ouça a palavra do líder, a palavra daquele que é boca de Deus para você, e você obedeça o Senhor através das coisas que você tem. Seja como Moisés foi,
Ele tinha defeitos, ele tinha problemas, ele tinha dificuldades, limitações, como todos nós temos. Mas eu quero que você olhe as coisas que Moisés fez e fala sério, um homem de Deus, um homem que buscou a presença de Deus e teve a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, fique em paz, em nome de Jesus.